Meu nome é Paula Siquara, sou aromaterapeuta formada no Brasil com especialização na França. O que são os óleos vegetais? Bom, primeiro é importante a gente entender que os óleos vegetais, eles podem ser extraídos das frutas, por exemplo, abacate, óleo de oliva, né, azeitona. Pode ser extraído de sementes, como de girassol, pode ser extraídos de castanhas, como castanha do Pará, né? Então, assim, geralmente são plantas chamadas oleaginosas. Esses óleos vegetais, eles são produzidos pelas plantas para que elas contenham esse poder de germinação. Por quê? Porque quando você tira, por exemplo, uma castanha, uma semente e ela, sei lá, você dá uma esquecida nela lá em cima da mesa e depois você pega e planta, ela cresce. Então, os óleos vegetais são produzidos pela planta para manter a sua conservação, a sua germinação no planeta, ok? Os óleos vegetais, eles são ricos em ácidos graxos, vitaminas e outras substâncias. Mas 90% é composto por ácidos graxos. Isso aí você pode ter quase que certeza, tá bom? E eles são produzidos a partir de extração a frio. Os ácidos graxos, eles são muito compatíveis com o tecido cutâneo. Muito não, são completamente biocompatíveis com o tecido cutâneo. Por quê? Porque a nossa pele, ela é feita por camadas, correto? E a camada de cima, nossa camada protetora, se chama manto hidrolipídico. O manto hidrolipídico, ele é uma camada composta por uma parte aquosa, que é o hidro, e a parte gordura, que é o lipídico. Esse manto hidrolipídico, ele é nutrido pelas glândulas sebáceas, que entregam a parte gordura, e pelas glândulas sudoríparas, que entregam a parte água. Quando a gente tem uma pele danificada ou uma pele ressecada, é porque esse manto hidrolipídico está em desequilíbrio. E muitas vezes essa falta de hidratação é porque falta o quê? A parte lipídica da pele, do manto, né? E aí, como é que você vai recompor esse manto hidrolipídico? De forma natural e totalmente compatível com as moléculas do manto hidrolipídico, eu tenho os óleos vegetais. Os óleos vegetais são excelentes hidratantes, você pode usar à vontade, não são óleos que causam acne, muito pelo contrário, eles trazem um equilíbrio da pele devido à compatibilidade com o nosso manto hidrolipídico ou manto ácido, como queira, ok? Os óleos vegetais, eles são compostos pela união de duas moléculas, glicerol e ácido graxo. Como eu tenho 3 glicerol, eles vão dar de 3 glicerol mais o ácido graxo, dá um lipídio, que eu vou chamar de triglicerídeo. Por quê? Porque eles têm 3 glicerol ou glicerina. São nomes, a glicerina é um nome comercial, né, do glicerol, ok? A glicerina você encontra no mercado tanto de origem animal quanto de origem vegetal. Ambas são gorduras, tá? Ambas são a mesma coisa, a diferença é a origem. O glicerol é uma molécula composta por carbono, oxigênio e hidrogênio, tá bom?
E aí você encontra essa gordura tanto na origem vegetal quanto na origem animal. Mas cuidado, algumas assim, né, vários produtos no mercado, a própria glicerina, são de origem sintética, tá? E que não fazem bem à saúde, são maléficas, tá? Tem seus malefícios. Em um outro vídeo eu vou explicar melhor sobre os disruptores endócrinos, tá bom? Mas voltando ao nosso assunto, o óleo vegetal, ele é uma união de glicerol, ácido graxo, que dá um lipídio. Esse lipídio, que é o meu óleo vegetal, ele é completamente compatível com a pele, tá bom? E aí eu tenho duas opções. Esse lipídio, ele tem lá a cadeia ligada a ele, tá? Ele tem uma cadeia de carbono e hidrogênio ligado a esse lipídio. Essa cadeia, quando ela é formada somente por ligações simples, que significa que ele é uma cadeia saturada, eu estou falando da manteiga. A manteiga, ela é sólida ou pastosa em temperatura ambiente. Por isso ela é uma molécula, né? Por isso ela é composta por uma cadeia saturada. Em temperatura ambiente ela é sólida ou pastosa. Já os líquidos, os óleos vegetais líquidos, eles são insaturados. Por quê? Porque a cadeia que se liga a esse lipídio é uma cadeia que possui ligação dupla. E aí você vai me perguntar, por que eu quero saber isso? Porque é o seguinte, os óleos vegetais insaturados, que são os óleos líquidos, como eles são insaturados, eles são passíveis de oxidação. Por isso, você não pode deixar o vidro de óleo vegetal aberto, porque ele vai se oxidar e vai acontecer aquele processo que chamamos de rancificação. E aí o óleo vegetal fica com aquele cheiro rançoso, né? Como se o óleo vegetal tivesse estragado, sei lá qual é o termo que você vai usar. E na verdade não é isso. É porque você deixou ele em contato com umidade, com calor, exposição ao ar, e aí ele se oxidou. Por isso que quando você pega a manteiga, bota e tira da geladeira e ela continua ali viva, porque viva assim, né? Não acontece nada, né? Não estraga. Por quê? Porque ela é composta por moléculas saturadas. Elas não oxidam. Já os óleos vegetais, que são líquidos, eles oxidam, ok? São compostas por cadeias insaturadas. Os óleos vegetais você pode encontrar com os nomes de óleos fixos, óleos carreadores, óleos herbais, é tudo a mesma coisa. Normalmente, quem trabalha com aromaterapia chama os óleos vegetais de óleos carreadores. Por quê? Porque como os óleos vegetais possuem essa biocompatibilidade, ao adicionar o óleo essencial ao óleo vegetal e usar esse óleo vegetal, essa formulação, né, óleo vegetal mais óleo essencial, o óleo vegetal, por ter biocompatibilidade com o nosso lipídio, ele vai permear atrás dessa compatibilidade, digamos assim. E ao permear, ele vai carrear o óleo essencial para sua estrutura lipídica. Assim, nós que trabalhamos com aromaterapia chamamos os óleos vegetais de óleos carreadores, ok?
Uma curiosidade sobre os óleos vegetais, que é muito importante quando a gente entende que o óleo vegetal é o glicerol mais ácido graxo que dá o lipídio. Quando você aquece esse óleo vegetal na cozinha, por exemplo, ele atinge uma temperatura X, que é chamado de ponto de fumaça. Esse ponto de fumaça é o ponto que esse glicerol mais esse ácido graxo, né? Esse glicerol aqui é uma molécula que é quebrada. E quando ela é quebrada, ela produz uma outra molécula que se chama acroleína. A acroleína é uma substância comprovadamente tóxica que faz mal à saúde. Portanto, você, ao optar, por cozinhar, refogar, claro, com os óleos vegetais, você tem que escolher o óleo vegetal que possui maior ponto de fumaça, para que ele, na sua cozinha, não forme a acroleína, tá bom? E aí, como é que você vai saber os pontos de fumaça dos óleos? Acessa no Google, você vai achar tabela, você vai achar em vários lugares a informação do ponto de fumaça dos óleos. Um exemplo de ponto de fumaça é do azeite extra virgem. O ponto de fumaça do azeite extra virgem é 160 graus Celsius, o que significa que se você levar o azeite ao fogo para refogar, o glicerol que compõe o azeite vai se quebrar a 160 graus e formar a acroleína, que é uma substância tóxica. Portanto, faça a opção por óleos vegetais quando tiver calor, quando tiver no processo até de formulação mesmo, né? Quanto maior o ponto de fumaça, mais benéfico é para o organismo, ok?